Olá, que bom ter você aqui. Desfrute desta história, faça sua inscrição no canal e ligue o sino de alertas. Ethan Wallace atravessava um período de satisfação absoluta. Ele andava pelas calçadas de Manhattan com uma postura inabalável, sentindo que dominava o próprio destino. O convite para chefiar um setor na Apex Innovations representava muito mais que um simples avanço profissional, era a confirmação de décadas de empenho e renúncias. Na empresa, os companheiros o saudavam e a atmosfera vibrava com a promessa de uma amanhã brilhante. Ele estava ansioso para dividir a novidade com Chloe, sua mulher, a pessoa que ele julgava ser sua companheira leal. Naquela tarde, a tranquilidade reinava. Ethan guardou o veículo na garagem e adentrou a residência. Os últimos raios solares invadiam a sala de estar e o cheiro do café recém-preparado por Chloe ainda ocupava o ambiente. Ele percebeu o telefone fixo sinalizando uma nova mensagem na caixa postal. Era raro alguém utilizar aquele número, mas, movido pela curiosidade, pressionou a tecla para escutar. O som que saiu do alto-falante o paralisou. Chloe, aqui é o Mark. Tenho que te ver. Vamos nos ver na sexta? Sinto sua falta. O universo de Ethan pareceu congelar instantaneamente. Aquele recado breve e objetivo foi como um golpe físico no estômago. O nome Mark surgiu em sua mente na hora. Ele sabia perfeitamente quem era Mark Thompson, o antigo namorado de Chloe, alguém que ela citara sem importância anos atrás. Sempre existiu algo nele que perturbava Ethan, porém Chloe garantia que aquilo era passado. Assunto encerrado. Ethan inspirou profundamente, tentando manter a lógica. Talvez existisse uma razão coerente, talvez fosse somente um equívoco. Entretanto, quanto mais tentava se acalmar, mais a sensação de deslealdade e incerteza florescia em seu interior. Ele tocou o botão de reprodução mais uma vez, escutando o áudio novamente, estudando cada silêncio e tom de voz procurando qualquer indício de inocência. Não achou nada. O aparelho vibrava em sua mão, sentiu o pulso disparar e o calor subir à face. Seu cérebro começou a conectar lembranças, instantes breves que antes pareciam irrelevantes, momentos em que Chloe parecia distante, ocasiões em que alegava estar muito atarefada para dialogar, textos que ela deletava velozmente do smartphone. Tudo naquele instante soava duvidoso e a desconfiança passou a destruir sua fé nela. Subiu os degraus e avistou Chloe no dormitório, dobrando peças de roupa distraidamente. O cenário parecia tão trivial que ele quase duvidou se estava dramatizando, contudo a gravação ainda ressoava em sua mente. Incapaz de segurar a fúria, Ethan invadiu o quarto com passos firmes. Quem significa Mark para você, Chloe? Sua voz saiu gélida, porém repleta de tensão. Chloe, apanhada de surpresa, levantou a cabeça. A indagação pareceu acertá-la como um impacto súbito. O que, Ethan? Sobre o que você está falando? Ela buscou manter a aparência calma, mas algo em sua fala soou protegido demais. Não tente mentir para mim. Acabei de escutar o recado dele no telefone. Ele deseja te encontrar. Falou que sente sua falta. As frases de Ethan saíam afiadas, cada palavra cheia de revolta. Agora me explique o que está havendo. Por um segundo, Chloe pareceu desorientada, como se buscasse uma réplica que não a condenasse. Ethan, não é nada disso. O Mark, ele é apenas um. Ele é um velho conhecido. Você deve ter interpretado errado. A voz, apesar de baixa, carregava um tremor que Ethan identificou imediatamente. Conhecido, é só isso que ele representa? Ethan soltou um riso, mas não era de alegria, era um riso seco, repleto de decepção. Que espécie de conhecido sente sua falta dessa maneira, Chloe? Não me trate como tolo. Chloe tentou se aproximar, colocando as mãos nos ombros dele, numa atitude de paz. Ethan, você está exagerando as coisas. Não existe nada rolando entre mim e o Mark. Eu sequer sabia que ele tinha gravado aquele recado, mas Ethan não conseguia confiar. Cada sílaba parecia uma justificativa treinada, um esforço para ocultar a realidade.
Ele se afastou, rejeitando o toque dela, a mente tomada por uma fusão de ódio e mágoa. A mulher que elegera como esposa ocultava algo e ele tinha convicção. Sem pronunciar mais nada, abandonou o quarto e desceu, sentindo a gravidade do que acabará de ocorrer. O lar, antes um refúgio de paz, agora parecia gelado, quase sufocante. No auge da emoção, observou um retrato na mesa de centro, uma fotografia dos dois nas férias no Caribe, ambos rindo, alegres. A foto parecia rir do seu sofrimento. Num ímpeto, agarrou o objeto e o arremessou no piso, assistindo o vidro se quebrar em 1000 pedaços. Ethan compreendeu que aquele instante definia uma mudança. Ele jamais voltaria a ser o mesmo. Olhou em volta, tentando organizar o caos de sentimentos que o invadiam. Ainda ignorava como gerenciar aquilo tudo, mas uma certeza existia. Necessitava desvendar a verdade completa, não importasse o preço. O clima na residência de Ethan tornou-se insustentável. Desde a descoberta do recado de Mark, o ar parecia denso, como se a própria atmosfera tivesse ganhado peso. Ethan não conseguia encarar Chloe sem que uma maré de suspeita e ira o dominasse. Ele sabia que precisava investigar mais fundo. Diálogos não seriam suficientes. Necessitava de evidências, algo que destruísse as falácias que sentia serem ditas na sua cara. Ethan era um sujeito detalhista, alguém que confiava na força da exatidão e da minúcia. Essa característica fora fundamental para seu triunfo na tecnologia, mas agora seria sua arma num terreno distinto, já caçada pela verdade. Iniciou a conversão da casa num centro de espionagem. Minúsculas câmeras foram ocultas em locais chaves na sala, no corredor de acesso ao quarto, e até na cozinha. Aparelhos de escuta foram fixados nos locais onde Chloe ficava mais tempo, como o escritório doméstico e o dormitório. Ele dedicou horas ajustando cada item, verificando as visões, assegurando que nada passasse despercebido. Realizou tudo enquanto Chloe estava ausente, dizendo ter encontros com colegas ou compromissos avulsos que agora pareciam estranhos. Ethan nunca indagou, permitiu que ela fosse, ciente de que logo teria as soluções que buscava. Nos dias iniciais, ele vigiou os equipamentos apenas por breves momentos, quase como se exercitasse a própria calma para o instante final. Os papos cotidianos de Chloe pareciam triviais, sem nada que a culpasse. Porém, no terceiro dia, o cenário mudou. Chloe estava ao celular no quarto, a voz abafada pela porta entreaberta. No andar inferior, Ethan escutava o áudio pelo laptop. Ela parecia ansiosa, indecisa. Eu não sei, Mark. Não penso que seja o momento ideal. Sim, eu desejo. Mas a situação está difícil. Ethan paralisou ao escutar o nome que virara seu maior tormento. O diálogo prosseguiu com Chloe tentando finalizar logo, mas havia uma tensão clara em sua fala. Ethan sentiu um frio na coluna. Era mais do que aguardava descobrir tão rápido. O áudio validava suas dúvidas. Ela mantinha contato com Mark. Mas a questão real era, por qual motivo? Por que arriscar uma união sólida? Por que se meter em algo que poderia arruinar tudo o que edificaram? Nos dias seguintes, ele aumentou a vigilância. Foi quando outra revelação o atingiu como um trovão. Apareceu outra conversa, mas desta vez não era Chloe falando, era Jéssica, sua cunhada. Ethan quase descartou o arquivo, achando que seria algo banal, mas resolveu escutar por precaução. Jéssica estava na linha com alguém e seu tom era de segredo, como se admitisse algo. Eu jamais deveria ter permitido isso, Mark. Foi um equívoco. E agora isso me persegue, entende? Ethan sentiu um gelo. Jéssica conversava com Mark. Não só Chloe, mas também sua cunhada tinha conexão com esse sujeito. Conforme continuou ouvindo, algo ainda mais assustador surgiu e Jéssica citou seus gêmeos. Se o Ethan descobrir, os garotos podem ser dele. Eu não sei qual será a reação dele. A frase acertou Ethan como uma granada. Ele precisou parar a gravação, o coração pulsando tão forte que ecoava nos ouvidos.
Os gêmeos de Jéssica, que todos julgavam ser filhos de um casamento ruim com o ex-marido ausente, agora integravam essa rede de falsidades. Ethan sentiu como se o piso sumisse. Não era só Chloe, era Jéssica, era Mark, e agora, talvez até as crianças envolvidas nessa sujeira. Ele gastou horas naquela madrugada revendo vídeos e áudios, tentando entender o que descobrira. Cada fragmento fazia parecer que seu universo ruía aos poucos. Deitado na cama, Chloe dormia em paz ao seu lado, como se nada estivesse errado. Ethan permaneceu olhando o teto, os pensamentos girando sem freio. Não sabia o destino daquela informação, mas sabia que não podia seguir vivendo na mesma casa com tantas mentiras e mistérios. Precisava agir, embora o desenrolar dos fatos ainda se formasse em sua mente como uma tempestade prestes a desabar. A noite em que Ethan confrontou Jéssica estava carregada de tensão, como um elástico prestes a estourar. Ele a convocou enquanto Chloe estava fora, alegando haver um assunto familiar urgente. Jéssica chegou receosa, mas tentou manter a postura normal. Ethan, contudo, não estava disposto a enrolações. Sentado no sofá, ativou uma gravação no alto-falante. Era o trecho onde Jéssica falava dos gêmeos e a chance de Mark ser o pai. Ou melhor, a chance de Ethan ser o pai. Jéssica ficou pálida ao ouvir a própria voz preencher a sala. Justifique isso, Jéssica, disse ele com voz grave, o rosto sério. Exteriormente, ele estava tranquilo, por dentro era um furacão. Jéssica vacilou, as mãos tremendo levemente. Ethan. Eu não sei o que falar. A voz falhava, buscando as palavras exatas. Ethan não tinha tolerância para aquilo. Cravou o olhar nela, tão profundo que a fez desviar a visão. Você não sabe o que falar? Questionou com a voz elevando. Talvez inicie contando a verdade. Você sabe exatamente o que ocorre aqui. Quem é o pai dos gêmeos, Jéssica? O pai. Ele fez uma pausa, inclinando-se para a frente, as palavras ferindo como lâminas. Sou eu. Os olhos de Jéssica se abriram em choque. O que, Ethan? Como você pode sequer imaginar isso? Ela tentou parecer ofendida, mas a reação foi fraca. Algo em sua face parecia validar a tese dele. Ethan prosseguiu. Não me faça de tolo, Jéssica. Houve uma época antes de eu conhecer a Chloe, antes de tudo isso, em que nós dois ficamos. Você recorda? Você pode ter silenciado na época, mas agora tudo tem lógica. Os gêmeos possuem o meu sorriso, a forma como observam as pessoas. Pensa que não percebi. Jéssica cobriu o rosto com as mãos, respirando fundo, buscando forças para confessar. Ethan, eu nunca tive certeza absoluta. Você precisa compreender, minha vida era uma bagunça naquele tempo. Eu tinha acabado de sair de uma relação terrível. Eu estava frágil e nós. Aconteceu. Mas quando soube que estava grávida, eu já tinha encerrado o contato com você. Achei que não era possível que os gêmeos fossem seus. Mas você não tinha certeza, rebateu Ethan, as palavras repletas de ira e dor, e mesmo assim nunca me revelou. Por quê? Jéssica abaixou as mãos, lágrimas descendo pela face. Porque eu sentia medo. Medo do impacto disso em você, em mim, na nossa família. Depois conheci o Mark e ele pareceu uma solução simples, uma distração. Mas, Ethan, eu nunca quis te machucar. Eu só queria avançar. Ethan ficou mudo por alguns instantes, processando o que ela dissera. Uma parte dele queria berrar. Cobrar respostas mais nítidas. Outra parte se sentia drenada. Levantou-se e começou a caminhar pela sala, tentando assimilar tudo. Eu não acredito nisso, sussurrou. Mais para si do que para Jéssica. Primeiro Chloe e Mark. E agora isto. Vocês duas mentiram para mim por anos. Brincaram com a minha fé, com a minha existência. Jéssica começou a chorar com mais intensidade. Ethan.
Por favor, me perdoe. Eu nunca desejei te ferir. Eu apenas não sabia como agir. Ethan parou e a encarou novamente. Te perdoar? Você roga perdão por algo que nem conseguiu confessar até eu descobrir sozinho e acha que isso é suficiente? Jéssica tentou se aproximar, mas ele ergueu a mão, indicando para que ela mantivesse distância. Agora não, Jéssica. Eu preciso de tempo. Eu preciso de espaço para compreender isso. Antes de sair, cruzou o olhar com ela pela última vez. Eu vou descobrir a verdade sobre esses gêmeos. E se forem meus, tenha certeza que farei o necessário, mas não espere que as coisas retornem ao normal. Ele deixou a sala, largando Jéssica sozinha com o choro e a culpa. No andar superior, Ethan trancou-se no quarto e sentou na cama sob o peso de tudo o que acabará de saber. A verdade estava emergindo, mas a que preço? O que mais ele teria de suportar antes que essa tempestade finalmente cessasse? Nos dias seguintes ao embate com Jéssica, Ethan mergulhou num caos de sentimentos opostos. A raiva ainda ardia por dentro, mas agora se unia a algo mais denso, uma sensação de traição vinda de todos os lados. Chloe, Jéssica, Mark, todos os pilares da sua vida tinham virado fontes de incerteza e mentira. Ele sentia que não podia confiar em ninguém, mas Ethan também era um homem prático e a piedade não fazia parte de sua essência. Decidiu que não seria a vítima. Se todos ao seu redor haviam traído sua fé, ele usaria a desordem a seu favor. Começou a atuar, mas desta vez não para achar respostas, pois já sabia o bastante. Agora desejava outra coisa, um domínio. Passou a se portar de um modo que confundia Chloe e Jéssica. Em vez de briga, agiu de forma calculada. No café da manhã, sorria para Chloe e fazia perguntas banais, como se tudo estivesse ótimo. Com Jéssica, mantinha uma educação desconfortável. Nunca citava a conversa sobre os gêmeos, mas lançava olhares que a deixavam tensa. Por fora, parecia que Ethan estava seguindo a vida. Por dentro, desenhava um plano. Queria que ambas sentissem o peso de seus atos, não com gritos ou denúncias, mas de um jeito mudo e implacável. Na semana seguinte, Ethan começou a sair com mais frequência. Disse que precisava de tempo para refletir, e Chloe não ousou questioná-lo. Nesses passeios, passou a ir a bares e eventos sociais que costumava evitar. Lá conheceu gente nova e mulheres que o observavam com interesse. Ele não se envolveu de imediato, mas puxou o papo, criando laços superficiais com um único fim, fazer Chloe notar que ela não o possuía mais. Numa noite, retornou mais tarde do que o comum. Chloe estava no sofá aguardando. Você está bem? Você tem saído muito, disse tentando soar atenciosa, mas com uma ponta de insegurança na voz. Ethan sorriu, um sorriso que não chegou aos olhos. Estou excelente, Chloe. Talvez melhor do que estive em anos. A resposta a fez desviar o olhar, claramente incomodada. Ele começou a deixar pistas de que algo estava mudando, cheiros diferentes nas roupas, mensagens discretas no celular que ele só ignorava quando sabia que Chloe estava vigiando. Era um jogo duro, mas Ethan sentia que era justo. Com Jéssica, a tática foi ainda mais fria. Encontrava meios de ficar a sós com ela em várias chances, não para confrontar, mas para lembrá-la sutilmente do poder que agora tinha sobre ela. Um dia, enquanto ela passava café na cozinha, ele entrou e ficou ali em silêncio por alguns segundos. Quando Jéssica finalmente olhou, ele disse: "Que dia lindo, não é? Perfeito para acertar velhas contas." Deu um leve sorriso antes de sair, deixando-a visivelmente em pânico. A pressão na casa atingiu níveis insuportáveis. Chloe começou a perceber as mudanças em Ethan, mas não sabia como abordá-lo. Jéssica, por sua vez, parecia à beira de um surto. As duas sabiam que algo havia mudado, mas nenhuma sabia como reagir. Ethan, por outro lado, sentia-se no comando, embora notasse que esse controle tinha um custo. Ele já não era o mesmo homem de antes. A traição o transformará, e agora era movido por um desejo de justiça que, embora o mantivesse focado, também o consumia aos poucos.
Ele começou a se perguntar até onde estava disposto a ir, mas quando olhava para Chloe e Jessica, via nelas o espelho de suas próprias ações. Para Ethan, não havia volta. Ele havia escolhido sua trilha e estava decidido a ver aonde levaria. A manhã do acerto de contas final começou quase normal, como se a própria casa tentasse ocultar o peso do que estava prestes a ocorrer. O aroma de café fresco preenchia o ambiente e o som da chaleira fervendo ecoava pela cozinha. Mas havia algo distinto na expressão de Ethan, ele estava mais quieto do que o habitual, os movimentos meticulosamente calculados, como se cada gesto fosse parte de uma dança final cujos passos só ele sabia. Chloe e Jessica sentiram isso também. A tensão era tátil, asfixiante. Chloe lançou olhares de soslaio para Ethan enquanto arrumava a mesa, tentando decifrar o que se passava. Jessica, por outro lado, mal conseguia encará-lo. Os gestos estavam trêmulos, quase robóticos, como se ela caminhasse sobre uma corda bamba prestes a arrebentar. Ethan não disse nada durante o desjejum. Não houve perguntas comuns, nem sorrisos forçados. Ele apenas comeu em silêncio, cada garfada de uma intensidade quase assustadora. Chloe tentou romper o silêncio. Você tem algo importante no trabalho hoje? A voz hesitante, quase um sussurro. Ele ergueu o olhar, deixando o talher repousar levemente sobre o prato. Na verdade, sim, algo muito relevante. O tom era neutro, mas havia um peso por trás das palavras que fez Chloe engolir em seco. Jessica desviou os olhos, fingindo ajustar algo na cozinha. Após o café, Ethan subiu e retornou com um envelope na mão. Segurava como se fosse uma arma engatilhada, e de certo modo era. Parou na sala, olhando as duas mulheres lado a lado, como réus aguardando a sentença. Eu preciso falar algo, começou Ethan. A voz firme e despida de emoção. Há semanas venho descobrindo verdades que vocês duas esconderam de mim, verdades que demoliram tudo o que eu acreditava sobre a minha vida, sobre esta família. Chloe, você me traiu emocionalmente com o Mark. E Jessica, ele pausou, voltando o olhar para ela, visivelmente trêmula, e você mentiu sobre os gêmeos, sobre quem poderia ser o pai. As duas abusaram da confiança que lhes dei. Chloe tentou intervir. Ethan, por favor, podemos conversar sobre isso? Eu cometi falhas. Mais falhas? Cortou Ethan, a voz subindo. Isso não foram apenas falhas, Chloe. Foram escolhas, escolhas conscientes que vocês duas fizeram enquanto me deixavam no escuro. Jessica começou a chorar, balbuciando algo que Ethan não se deu ao trabalho de escutar. Ele prosseguiu. Passei semanas pensando no que fazer e agora tenho minha resposta. Chega de desculpas. Não há mais espaço para nós. Ele entregou o envelope a Chloe, que hesitou antes de pegá-lo. Ao abrir, viu os papéis do divórcio. As lágrimas rolaram pelo rosto enquanto ela lia. Ethan, você não pode fazer isso. Eu te amo. A gente pode consertar, por favor. Ethan balançou a cabeça lentamente. Amar alguém significa respeitar essa pessoa, Chloe. E você não me respeitou, nem o que construímos. Não há mais nada aqui para consertar. Então voltou-se para Jessica. Quanto a você, eu vou descobrir toda a verdade sobre os gêmeos. Se eles forem meus filhos, vou assumir a responsabilidade como pai. Mas não espere nada além disso. Você fez suas escolhas e agora vai lidar com as consequências. Jessica tentou falar, mas Ethan ergueu a mão para silenciá-la. Não tente se justificar. Não há nada que você possa dizer que apague o que vocês fizeram. Ele pegou as malas que já estavam prontas e foi em direção à porta. Antes de sair, virou-se pela última vez, olhando para as duas com uma expressão que era parte decepção, parte alívio. Vocês duas criaram esta tempestade, agora terão que enfrentá-la sozinhas. Dito isso, Ethan saiu, deixando para trás uma casa transbordando silêncio e arrependimento. Chloe caiu de joelhos, chorando descontroladamente, enquanto Jessica olhava na direção dos gêmeos, no andar de cima, a culpa pesando sobre ela como uma âncora.
Do lado de fora, Ethan respirou fundo, sentindo o ar fresco no rosto pela primeira vez em semanas. Sentiu-se leve, como se tivesse deixado para trás um fardo pesado demais para suportar. Ele sabia que a estrada à frente era um desafio, mas naquele momento estava em paz com a decisão de não tolerar mais mentiras e traições. Para ele, era o início de uma nova jornada, uma em que finalmente ele estava no controle da própria vida. Grato por assistir ao vídeo. Se você curtiu, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!